Olá, está começando o programa Agronegócio e desejamos a você um dia de paz e sabedoria. No programa de hoje você vai ver que as importações brasileiras de salmão e truta do Chile estão em crescimento. Você vai ver como está o mercado de soja na Argentina, maior exportador mundial de farelo e óleo. Leonardo Marçal, especialista do setor leiteiro da Campo Nutrição, faz uma visão geral do setor. O agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado de peixe vindo do Chile. Em análise do primeiro semestre de 2022, o Brasil potencializou a compra de salmão e truta chilenos. Os embarques totalizaram 478 milhões de dólares, um crescimento de 29,3% em relação ao mesmo período do ano passado, como aponta o ProChile Brasil. De acordo com a ProChile, no Brasil, com a abertura dos mercados após a pandemia de Covid-19, as exportações de salmão voltaram aos níveis pré-pandemia. Essa constatação da alta e sustentada demanda de salmão chileno pelos principais mercados como Brasil, Japão e Estados Unidos está ligada à tendência mundial de consumir proteínas saudáveis e de qualidade. O salmão chileno se destaca por essas características que chamam a atenção do consumidor brasileiro, que está relacionada à manutenção da boa relação comercial entre os dois países. E agora vamos dar um giro pelo mercado de soja da Argentina, maior exportador mundial de farelo e óleo. As vendas de soja na Argentina dispararam em novembro, depois que o governo reviveu uma política que permitia aos agricultores utilizar uma taxa de câmbio preferencial, destinada a atrair dólares americanos para as transações do grão. Os agricultores argentinos venderam 78,9% de sua safra de soja temporada 2021-22, um pouco abaixo dos 80% vendidos na mesma época do ano anterior. Entre os dias 15 e 21 de dezembro, os produtores argentinos venderam 700.300 toneladas da safra de soja 2021-22 de 44 milhões de toneladas, uma dos maiores números semanais dos últimos meses. A Argentina é o maior exportador mundial de farelo de soja, bem como um importante fornecedor de milho e trigo. O governo disse que 74% da safra de milho 2021-22 do país, que totalizou 59 milhões de toneladas, foi vendida até o momento, atrás dos 76,8% vendidos no mesmo período durante 2020-2021. Os agricultores venderam 6,4 milhões de toneladas de trigo da campanha 2022-23, o que representa 48% da produção total de 13,4 milhões de toneladas, a produção total de 13,4 milhões de toneladas estimadas pelo governo. E agora você fica com a entrevista de Leonardo Marçal, especialista do setor de leite da Campo Nutrição Animal. Ele faz uma visão geral da produção, produtividade e os principais aspectos de gestão. Confira. E agora eu vou conversar com Leonardo Marçal. O Leonardo é diretor da Campo Nutrição Animal e nós vamos falar de um tema muito interessante. O Leonardo é quem é o responsável pela área de leite da Campo Nutrição Animal, é isso mesmo? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia. Tá tudo bom? Bom dia, Antônio. Leonardo, o mercado do leite é um mercado assim complicado, né? 365 dias por ano trabalhando, sol, chuva, seja lá do jeito que for, doente ou bom, o fazendeiro tem que estar lá tirando leite da vaca. Panorama geral do leite, como é que tá? Como é que você enxerga isso aí? Toninho, obrigado aí pela oportunidade. Isso, é uma honra. A gente tá junto aí, conversando um pouco aí pro produtor, né? O que a gente tem visto, o que a gente tem entendido do mercado.
Realmente um cenário de muita incerteza perante as situações, e nós tivemos um ano que houve uma queda na captação de produção de leite. Quer dizer, houve migração do produtor de leite ou saída da atividade. E essa queda foi bastante acentuada no primeiro semestre, na casa de 20% aí a nível de Goiás, quase 10% a nível de Brasil. E dentro desse cenário, mas o que está acontecendo, né? O que mais traz essa dificuldade? Primeiro, a gente viu que esses números são mostrados pela captação por escala de produção. O produtor menor, principalmente o médio, de 500 a 1.000 litros de leite, é o que mais saiu da atividade. Nesse cenário, o produtor de 500 a 1.000 litros de leite, uns migraram aumentando a produtividade. Então, nós tivemos um aumento grande nos confinamentos. Então, esse produtor tecnificado, ele investiu muito, ele cresceu, então ele trouxe um pouco desse crescimento, mas não foi o suficiente para ter superávit na produção. Então, mas o que mais? Nós temos uma competição muito grande por área. A gente vinha falando há muito tempo que uma atividade, Brasil muito grande, mas uma atividade competindo pela outra dentro do agro. Mesmo sendo um país tão imenso, isso chegou realmente na realidade. Para você ter ideia, hoje nós temos a rentabilidade do negócio leite. Nós temos negócio 4 vezes mais rentável do que uma produção, um arrendamento de soja. Mas nós temos mais de 50% dessas fazendas, um levantamento que foi feito em 2019 em Goiás, que dá menos renda do que um arrendamento de soja. Então, assim, a eficiência tá dita, precisa ser eficiente, porque tem gente com mais e tem gente com menos. Quem está com menos e não tem capacidade de investimento, não está atrativo, optou-se por arrendamento. Então, tivemos áreas destinadas da pecuária de leite para a agricultura. Então, vamos dizer, como você falou, 365 dias e às vezes o produtor não está capitalizado e precisa ter uma renda, ele pode trabalhar menos e ganhar mais do que ele estava ganhando. Entrando com soja. Entrando com soja, com arrendamento. Então, houve muita migração. Leonardo, eu já te conheço há um bom tempo e sei que você está dentro dessa área já há vários anos. Agora você já está há algum tempo também nessa empresa muito conceituada que é a Campo. E eu sei que vocês vêm fazendo um trabalho muito bom nessa área. Agora, não falta um pouco de gestão, não, de organização, assim? Ou será que o produtor está cansado e bateu muito, trabalhou muito e viu que a coisa não está dando muito certo, ele não está preparado para essas intempéries do mercado? Tem como melhorar? Tem como fazer, mesmo sendo um pequeno produtor? Sim, Toninho, a atividade leiteira, como você mesmo disse, eu sou filho de produtor, família produtora, tive sempre na atividade leiteira, também como consultoria, como junto, né, como você disse, a Campo Nutrição Animal, a gente fazendo um trabalho direto ao produtor, então a gente conhece muito o número das fazendas que a gente atende. E tem fazendas altamente rentáveis. E qual foi o grande diferencial? É que o produtor teve uma necessidade muito grande nesses últimos 10 anos, acentuou mais, nesses 5 muito mais, de investir. E investir certo, porque eu sempre dizia, porque o negócio gastava 20, 30 anos para quebrar, porque o investimento era pequeno. Você não necessitava de empatar tanto dinheiro a curto prazo. E apertou, vende um bezerro. Justamente. Mexe aqui, mexe ali, daria para sustentar. Hoje não. Você tem uma necessidade de capital de giro muito alta e o negócio mais justo, mais apertado na margem. Então, essa tecnificação e esse apoio que a gente
vê e consegue entrar para dentro das fazendas e atender e ajudar, são as fazendas que estão de alta performance, competindo de igual para igual com as atividades de alta renda dentro do agro. Eu sempre apostei no setor leite. É cansativo, é desgastante, é chato, não tem tempo, enfim. Mas é um setor rentável. É rentável. É rentável. Se uma vaca hoje, se ela produzir hoje, nos dias atuais, uma vaca aí de 15 litros de leite já não está muito bom. Tem que ser mais, né? Para você ter ideia, Tony, hoje nós temos levantado que 20% da produção de leite, em torno de 20% da produção de leite, vamos falar de Goiás, ela é vindo de fazenda altamente tecnificada. E essas fazendas estão com média acima de 30 litros de leite. Bom, você conhece o Nena lá de Itaberaí. Sim. O Nena é um pecuarista de Itaberaí, acho que é cliente de vocês nosso. Também. O Nena tem uma mega fazenda. Se não me falha a memória, de 3 ou 4 alqueires, né? Isso. Ele está tirando hoje o quê? Hoje agora ele já está com 60, ele está aumentando o barracão dele, deve ir para 80 vacas com quase 40 de média. Tá, então hoje o Nena... 3 a 3.500 litros de leite. O Nena, com apenas 3 poucos alqueires, o Nena tira hoje quase 3.500 litros de leite. Agora, se você for lá, ele tem tudo anotado, é tudo, né? No detalhe. É tudo no detalhe. O Nena é um cara que é referência. Se você quiser conhecer o Nena, tá aqui, liga lá na Campo, fala com o Leonardo aqui, com o Marçal. Eu te garanto que o Marçal vai fazer questão de te levar lá, porque o Nena é referência. Aí você fala, é organizado? Ultra organizado. É por isso que a coisa funciona. E se você perguntar para ele, leite compensa? Ele fala, muito. Dá trabalho? Claro que dá trabalho, mas é compensador. Com apenas 3 poucos alqueires, 4 alqueires de área, o Nena está tirando aí 3.500 litros. Se você imaginar isso aí, Tony, a gente está falando de produtividade, que o Brasil fala de 5.000 litros de leite por hectare, a maioria com 20, e uma fazenda igual Nena, que tem mais de 100 fazendas hoje que a gente atende nesse nível, estão com acima de 40.000 litros de leite por hectare. Loucura. Então, se você imaginar num preço de leite de R$3, nós estamos falando de 12 mil de faturamento por hectare. Bom, eu conversei com o Leonardo Marçal. O Leonardo é o diretor da Campo Nutrição Animal da área de leite. E o Leonardo, se você quiser bater um papo com ele, está aí à disposição. Basta entrar no site ali, coloca Campo Nutrição e você vai entrar no site da Campo, liga lá para o Leonardo, bate um papo com ele, se você for produtor de leite, que tem muita coisa boa. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria de ter mais vezes você aqui. Eu sei que você viaja muito, mas vamos fazer uma força para você vir mais vezes aqui, porque tem muita coisa boa para a gente falar. Mais uma vez, agradeço. Eu que agradeço, Leonardo. Foi obrigado. Muito bom e estamos sempre à disposição, como o Antônio mesmo falou aí. Tá bom. E depois do intervalo, vamos falar das exportações de milho pelo Brasil. Você vai acompanhar uma entrevista sobre pastagens e a falta de chuvas. Nós voltamos já, é 1 minuto só. O Jornal do Meio-Dia faz a diferença na sua vida, porque escuta a voz do povo, cobra soluções e resolve o seu problema. Jornalismo ágil e responsável para trazer as notícias em que você pode confiar. Jornal do Meio-Dia, com Luciana Penhold e Lucílio Macedo, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e aos sábados, 12:30. É uma chance de fazer hoje o futuro que a gente quer, com trabalho, energia e fé. O amanhã vai ser bem melhor se a gente fizer algo hoje.
Chegamos, Goiás! Nosso compromisso é trabalhar todo dia pelo seu desenvolvimento. Somos o Grupo Equatorial Energia, uma empresa brasileira que conhece a realidade da nossa terra. A gente já se sente parte daqui e quer estar presente na vida de cada goiano. Nosso trabalho já começa hoje, para que o amanhã seja melhor. Equatorial Goiás, pelo futuro todo dia. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início ao fim. Precisou? É Safra! Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. O Hemocentro precisa de doadores de sangue O negativo. Doações de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia, mediante agendamento pelo telefone 0800 642 0457. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928 4020. As exportações de milho vão encerrar 2022 com recorde histórico, apesar do início do ano conturbado em termos de oferta no mercado local. O volume acumulado das exportações brasileiras de milho entre janeiro e novembro de 2022 atingiu 48 milhões e 800 mil toneladas, contra as 22 milhões e 200 mil toneladas apuradas no mesmo período do ano passado, o que representa crescimento de 119%. O recorde é fomentado pela produção recorde de milho segunda safra, na casa de 91 milhões de toneladas, e por redução da oferta global. Nesses pontos, destaca-se o conflito na Ucrânia, com bloqueios logísticos, interrompendo a participação do país no comércio global temporariamente, e reduções de safra decorrentes do comportamento desfavorável do clima nos Estados Unidos, União Europeia e Argentina. O forte ritmo das exportações brasileiras tem sido impulsionado pelos excelentes preços internacionais ao longo da temporada, a despeito das expectativas recentes que apontam para uma maior folga no quadro de oferta e demanda mundial. Até o início deste ano, a China importava milho principalmente dos Estados Unidos e da Ucrânia. Com a guerra com a Rússia e o desentendimento com o governo chinês em razão da questão taiwanesa, o gigante asiático passou a adquirir mais produtos alternativos, como sorgo e cevada, além de buscar novos fornecedores de milho. O cenário beneficiou as negociações com o Brasil e as exportações do milho nacional para a China já aumentam a partir desta safra comercial. E agora você acompanha uma entrevista sobre condições climáticas e a deficiência das pastagens. No ano passado, a chuva demorou a chegar. O mês de outubro passou e nada de chuva. Ela só começou a firmar a partir da primeira semana de novembro. E, diante disso, muitas fazendas tiveram problemas com as pastagens. Na entrevista que você vai acompanhar agora, falamos exatamente sobre isso, a falta de chuvas no momento certo.
E agora eu vou conversar com Carlos Eduardo. O Carlos, ele é consultor técnico em agronegócio, é um dos melhores que tem no país. E nós vamos falar sobre um tema que preocupa e está preocupando muito, que é a falta de chuvas em boa quantidade na maioria das regiões brasileiras, principalmente na região centro-oeste. E essa situação dessas chuvas esparsas está colocando em risco a atividade da pecuária de corte e também da pecuária leiteira. Carlos Eduardo, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. Tá tudo bem? Tudo bem, Toninho, e você? Muito bom dia a todos. Uai, Carlos, nós estamos assim, esperançoso na vida, torcendo para que essas chuvas, elas entrem para valer de uma vez, porque o que está acontecendo, chove, dá uma pancada muito grande hoje, daí a pouco abre 2, 3, 4 dias de sol muito forte e eu acho que está meio complicado essa situação. E tem deixado aí muitos pecuaristas preocupados. E o que eu vou fazer sem pasto ainda? O pecuarista já tem que se preocupar com as questões tributárias da sua produção. Quem dirá agora também de chuvas atrasadas, né, Tony? É verdade. E, infelizmente, o que tem ocorrido? Quando a gente pega esse ano agrícola que a gente está passando por ele, 2022, 2023, os controles pluviométricos das fazendas têm nos mostrado que houve ali uma chegada de uma chuva no final de setembro, início de outubro, só que ela cessou. E muitos produtores ali que têm a sua base de produção na pastagem, viu a pastagem sua dar uma certa evolução, ter uma certa evolução num período curto de tempo e acabou com que a questão dos animais em cima, obviamente, faz ali o pastejo dessas plantas que estão brotadas, haja vista a falta aí de volumoso nas propriedades no sentido de suplementação no período da seca ou no período que a gente chama de transição, né, entre seca e águas. E a maior parte dos pecuaristas que estão sofrendo com isso são os pecuaristas de cria. Por quê? Porque nos últimos 2 anos, 2 a 3 anos, houve uma retenção enorme de fêmeas dentro das propriedades e a taxa de lotação dessas fazendas, elas aumentaram. Com o aumento desta taxa de lotação, as pastagens elas não foram adequadas suficientemente para comportar essa carga animal nestas áreas. Então, houve ali um rebaixamento do resíduo dessas pastagens e aí, nesse momento, aquele pecuarista que se precaveu e fez ao longo desse até o ano anterior ela estava interessante, ele conseguiu ali, obviamente, manter a sua lotação e não ter tanto problema. Mas a grande maioria passou sem o volumoso e agora, numa situação em que a gente está com falta de chuvas, de fato, essas pastagens não estão dando conta do que são... Oi, pois não. Mas nessa situação onde as pastagens não estão dando conta do recado e não vão dar conta, porque o pecuarista, vamos dizer, a maioria não se preparou, como a gente já vem falando, que agora, essa época agora, você tem que estar preparando para a próxima seca, apesar de estar numa situação difícil. Mas tem muita gente aí que não vai conseguir formar um pasto bom para manter o seu gado, e aí é que o bicho vai pegar. Ele não vai conseguir formar por conta da falta de recurso e pior agora, se ele não tomar uma atitude drástica e às vezes até de prejuízo atual para que o prejuízo maior não aconteça no futuro, de fato a coisa se complica. E a gente está falando de compras do que a gente tem disponível aí em cada região. Então, vou dar um exemplo, tem uma fazenda que é a nossa assistida, inclusive nos procurou no norte do estado de Goiás justamente por conta desse problema que nós estamos passando agora, em que ela teve que fechar 700 vacas junto com a época de parição, comprando silagem na redondeza, aí, em torno de 30, 40 quilômetros, levando para a propriedade caríssima essa silagem e fazendo uma correção de suplementação para que ela não perdesse mais animais, porque a situação de forragem desta fazenda, ela ficou muito drástica, colocando realmente aquilo que a gente falou anteriormente. A lotação aumentou, porque houve retenção de fêmeas de forma elevada, e isso acabou prejudicando o desenvolvimento dessa pastagem. Então, por exemplo, a silagem
de capim, silagem de milho, de sorgo, são alternativas agora de compra para que não tenha problemas futuros dessas fazendas, né, Toninho? Ô Carlos, há muito tempo a gente vem falando para que o pecuarista se integre melhor da integração lavoura-pecuária. Mas se ele não quiser entrar na lavoura porque acha difícil, muito complicado, não está acostumado, que ele tenha pelo menos uma área de um tamanho X, Y ou Z, de acordo com a propriedade dele, e faça uma área pulmão. Essa área, ela seria ou somente capim, planta capim, corrige esse solo, aduba esse capim, faz aí uns 2, 3 silos desse capim, para que quando chegar numa época como essa que nós estamos vivendo, ele não tenha problema, porque caro é quando você não faz a coisa e precisa da coisa e agora o negócio está batendo a porta aí, né? Você pega uma fazenda que perde 20 vacas a R$ 3.500 hoje, no valor de hoje uma vaca, Toninho, pagava muito tranquilamente aí 10, 12, 15 hectares de lavoura, né? Para você fazer aí um armazenamento de capim, de volumoso, sem considerar, obviamente, a questão aí que você comentou de ter aí um pastejo diferido nessas áreas, ou até mesmo um parceiro de agricultura dessas fazendas, porque aí tendo um parceiro de agricultura, obviamente no final da lavoura, no final ali do período chuvoso, seria plantada ali uma pastagem que serviria de base também para isso. É aquela história, né? Há males que vêm para bem. Então, nesse momento agora, pensar daqui para frente. E para a correção atual, o que a gente tem recomendado de forma paliativa? É a questão de compra de silagem, realmente não tem jeito, que implique algumas desvantagens, como o custo e também a questão de infraestrutura, coxo, tem que ter muito coxo para isso, 50, 60 centímetros por cabeça. Ou se não, torta de algodão, que tem muita fibra, resíduos de agricultura, como casquinha de soja, capulho de algodão, alguma coisa nesse sentido, para que não haja perdas de animais, inclusive, nessas propriedades, porque, de fato, a chuva está muito instável e parece-me que não tem muita previsão de manutenção dessa chuva de forma constante daqui para frente. E o pior de tudo é a gente deixar um animal morrer de fome e não fez nada para poder ajudar esse bicho. Infelizmente, é muita falta de profissionalismo. Exato. E apesar da arroba estar barata, Toninho, talvez uma das coisas a serem feitas agora é desovar animais. Eu não vou vender vaca de 230, 240 reais a arroba. Olha, tem hora que é melhor a gente deixar o retrovisor de lado e olhar para frente, porque senão talvez a frente acaba não acontecendo, né? Verdade, concordo. Bom, Carlos Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Essas conversas que a gente tem são altamente produtivas, excelentes. Agradeço demais, mais uma vez, e você sabe que quando precisar, as nossas portas aqui estão sempre abertas para você. Um grande abraço, sucesso e até a próxima. Um abraço, Toninho, até a próxima. Conte sempre conosco. Valeu, meu irmão, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: deixe que as experiências da vida contabilizem a sua idade. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.